Olá, meu nome é Roberto Henrique e e hoje eu vou apresentar a aplicação da teoria do orbital molecular, mais conhecida como TOM, na determinação de substâncias químicas por espectrometria. Então, para entendermos o assunto, nós temos que nos fazer a seguinte pergunta: por que as espécies químicas elas se ligam? Entendeu? Elas se ligam para buscar um menor conteúdo energético, buscar uma estabilidade, ou seja, buscar uma similaridade com os gases nobres. E a teoria do orbital molecular não é diferente. Ela alcança esses pontos, mas também observa também a situação da atração por campos magnéticos. Então, a TOM ela emerge como um avanço conceitual e matemático, já que sugere que os elétrons eles se encontram de forma deslocalizada por toda a estrutura da espécie química. Então, ela sugere que os elétrons não são limitados entre dois átomos. Elas ocupam orbitais moleculares que se espalham por toda a estrutura. Essa forma de analisar, essa metodologia, ela possibilita a explicação de vários fenômenos, como a do paramagnetismo, que é a atração por campos magnéticos, são espécies que possuem elétrons desemparelhados, a deslocalização eletrônica, a estabilidade relativa das espécies com a ligação, e a criação de orbitais degenerados, que são orbitais que têm a mesma energia. Então, nós estipulamos aqui a diferença entre a teoria da ligação de valência e a teoria do orbital molecular. Então, sobre as teorias da ligação de valência, em especial a ligação covalente, a hibridação ou hibridização, essas consideram que os elétrons estão localizados entre átomos específicos, a interpolação entre átomos específicos, interpolação de orbitais entre átomos específicos. Já a teoria do orbital de valência, a teoria do orbital molecular, a TOM, ela estabelece que os elétrons estão deslocalizados por toda a molécula. E aí, além de explicar alguns fenômenos que as teorias anteriores de ligação de valência não explicam. Então, nós temos, sobre a base da teoria do orbital molecular, como já fala o nome, ela é a formação de orbitais moleculares através do método da combinação linear de orbitais atômicos. Então, um orbital atômico se une a outro orbital atômico, formando orbital molecular. Então, N orbitais atômicos formam N orbitais moleculares. Formando os orbitais moleculares, nós temos os orbitais ligantes que formam a ligação e os orbitais antiligantes que desfazem a ligação. Então, o orbital ligante, como ele já fala, forma a ligação, ele faz a ligação, ele estabiliza a molécula. Ele tem o exemplo dos orbitais π e sigma. Já os orbitais antiligantes, eles destroem a ligação, eles desestabilizam a molécula. Eles são indicados com um asterisco em cima dos orbitais π e sigma. Então, como exemplo, nós temos a molécula de hidrogênio e de hélio. Dentro da teoria do orbital molecular, nós observamos a ordem de ligação, que é o número de orbitais ligantes menos o número de orbitais antiligantes dividido por 2. Então, aqui para a molécula de oxigênio, nós temos que 2 elétrons ocupam os orbitais ligantes, gerando assim uma ordem de ligação igual a 1. Então, logo, essa molécula existe, já que sua ordem de ligação é maior que 0. E ela é estável. Já a molécula de hélio, ela tem 2 elétrons em orbitais ligantes e 2 elétrons em orbitais antiligantes, formando assim uma ordem de ligação nula, gerando uma ordem de ligação nula. Isso indica que essa molécula ela é instável, logo não existe. Então, para analisarmos isso aí, nós temos que observar alguns aspectos com relação ao preenchimento dos orbitais moleculares. Então, o primeiro aspecto a ser observado é o princípio da exclusão de Pauli, que diz que em um mesmo orbital só pode haver 2 elétrons com spins contrários. E a regra de Rand, que diz que um orbital só pode receber seu segundo elétron depois que todos os orbitais do mesmo subnível tiverem recebido seu primeiro. E aqui nós temos algumas exemplificações de moléculas com número atômico menor ou igual a 7, e a sua disposição dos seus orbitais, disposição crescente de seus orbitais, e moléculas com seu número atômico maior que 7, com a sua disposição de seus orbitais.
Então, o caso mais emblemático com relação, entre a teoria da ligação de valência e a teoria do orbital molecular é o caso da molécula de oxigênio. Para a teoria da ligação de valência, bastava o átomo ele apresentar elétrons desemparelhados em sua camada de valência. Essa junção, essa ligação entre os elétrons, entre os átomos que têm orbitais, têm elétrons desemparelhados, gerariam uma ligação química. Só que no caso do oxigênio, com essa ligação química, ela passaria de uma substância paramagnética para uma substância diamagnética e não seria atraída por campos magnéticos. Na realidade, segundo essa teoria da ligação de valência, ele é atraído por campos magnéticos. Então, isso é uma falha da teoria da ligação de valência, que a teoria do orbital molecular veio e explicou o paramagnetismo da molécula de oxigênio, explicando o porquê dessa molécula ser atraída por campos magnéticos. Então, nós temos aqui outro exemplo da aplicação da teoria do orbital molecular, que é a molécula diatômica heteronuclear, o monóxido de hidrogênio, que é explicada pela teoria do orbital molecular. Então, sobre a aplicação da teoria, nós temos que observar alguns aspectos. O primeiro aspecto que eu elenquei aqui foi a estabilidade molecular. A previsão da molécula, da estabilidade da molécula através da ordem de ligação. Então, uma ordem de ligação superior a zero quer dizer que essa molécula existe, logo é estável. Outro aspecto a ser analisado sobre a aplicação da teoria é a espectrometria, a espectroscopia, né? Que, através da interpretação de espectros eletrônicos, o que significa isso aí? Na utilização da teoria do orbital molecular, nós analisamos os dados obtidos dessa interpretação, extraindo, assim, informações sobre a estrutura e seu comportamento, no caso, comportamento magnético. Com relação à reatividade, sobre a aplicação da teoria, da Thom, nós temos a situação do gap, que vamos dizer assim, é a energia de lacuna, é a distância entre o orbital ocupado de maior energia e o orbital desocupado de menor energia. O orbital ocupado é o HOMO e o orbital desocupado é o LUMO. Então, essa distância, essa lacuna de energia, ela é chamada de gap. Então, analisando isso aí, nós temos que, analisando o espectro da substância, nós analisamos o seu comprimento de onda. Então, quanto maior o comprimento de onda dessa espécie, menor essa distância, o gap, menor a distância, e mais reativa é essa molécula. Então, para finalizar, nós temos que a Thom nos ajuda a entender a estabilidade das moléculas e também a interação com a luz, no caso, a radiação. Então, ela prevê corretamente a estabilidade da molécula através da ordem de ligação. Então, quanto maior a ordem de ligação, maior aquele número de ordem de ligação, maior a energia da ligação e menor seu comprimento. Ela serve também de fundamento teórico para a interpretação espectroscópica, que ela é iniciada com análise dentro dos parâmetros da teoria, para poder especificar ali algumas situações de bandas e tal, específicas com relação àquela substância. Ela supera as limitações da teoria da ligação de valência, que são fenômenos que não são explicados, como é o caso aqui do paramagnetismo do oxigênio. Então, para finalizar, eu só tenho a agradecer a todos que ficaram aqui, primeiramente a Deus, e muito obrigado, e até a próxima.